Existe uma guerra de narrativas em torno dessa série da Netflix. Vamos falar da famigerada série Adolescência. Adolescence. 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 It's just more feminine or feminist nonsense, ultimately. It is not true. White young boys are not the problem. Young white men in this country are the most targeted group of people, the most vilified, and clearly, by all the statistics, the most forgotten. Ela já é o maior sucesso da plataforma e, ao mesmo tempo, é a produção mais polêmica da empresa dos últimos anos. Mas o que está por trás disso? Porque o primeiro-ministro britânico quer passar essa série nas escolas de todo o Reino Unido. At home, we are watching Adolescence with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl, and it's very, very good. Porque existe um grupo de pessoas que acusa a Netflix de trocar a raça do protagonista e de usar essa série para atacar a masculinidade das crianças, chamando a atenção de Elon Musk para o assunto e como encontrar a verdade no meio de tanto ruído. Adolescência conta a história de um garoto de 13 anos acusado de matar uma colega de classe a facadas. A série inovou em técnicas de filmagem e levantou debates na sociedade sobre masculinidade, uso de redes sociais e paternidade. E eu vou analisar tudo isso com vocês, mas primeiro a gente precisa eliminar esse ruído, porque só então a gente vai conseguir entender qual que é a verdadeira mensagem dessa história. E o primeiro ataque que essa série está sofrendo é de ter feito uma troca de raça. Imediatamente após o lançamento dessa série, vários perfis no X começaram a compartilhar esta imagem. O caso de um garoto preto de família imigrante que esfaqueou uma garota até a morte e foi sentenciado à prisão perpétua. Um perfil do X publicou: a Netflix tem uma série chamada Adolescência, que trata de um assassino britânico que esfaqueou uma garota até a morte dentro de um ônibus. A série é baseada em casos reais, como o do assassino de Southport. E adivinha só, eles trocaram a raça do assassino real, que era um homem negro migrante, por um garoto branco. E a história mostra que ele foi radicalizado online pelo movimento Red Pill. Simplesmente o estado absoluto de propaganda anti-branca. É claro que Elon Musk fez questão de comentar "wow". Sim, e realmente "wow". Essa também foi a minha reação quando eu vi na internet que algumas pessoas estavam falando esse tipo de coisa sobre a série. Mas o meu "wow" tem um significado diferente do Elon Musk, porque é simplesmente por saber que isso é mentira. E Stephen Graham, em uma entrevista, deixou claro que essa história foi inspirada em diversos casos de assassinatos e ataques onde garotos atacavam meninas com facas, e em uma entrevista ele menciona 2 desses casos. Look, it started when I read an article, and it was an article about a young boy who'd stabbed a young girl to death. A couple of months later, there was a piece on the news, and it was about a young boy who'd stabbed a young girl to death. And I just thought, why? Why is this happening? Well, today the internet is as much of a teacher and a parent to our children as we can be. Do you know what I mean? Mesmo assim, as redes sociais se encheram de pessoas fazendo afirmações dizendo que a demografia dos assassinos da vida real é outra, sugerindo que crianças assassinas são sempre pretas, pessoas chamando o criador da série de traidor e acusando a série de fazer a troca de raças numa tentativa de atacar os meninos brancos. É claro que essas afirmações, elas são primeiramente racistas, em segundo lugar, elas não têm absolutamente nada a ver com a verdade, e em terceiro lugar, mostram a ignorância dessas pessoas com relação à estratégia narrativa. De acordo com este relatório do governo britânico, entre março de 2022 e março de 2024, 1.044 pessoas foram assassinadas no Reino Unido. O suspeito de assassinato era branco em 672 casos, enquanto que pretos eram suspeitos em 210 casos. E toda essa conversa sobre troca de raça está deixando de lado um fator muito importante. Esta é uma obra de ficção. E como uma obra de ficção, ela está preocupada com outros temas. Ela está preocupada em debater masculinidade, em debater o uso de redes sociais por parte de adolescentes e o papel dos pais na criação dos filhos. Então, se essa série quisesse focar em uma questão racial, ela o teria feito, mas você vai assistir a série e você vai ver que em nenhum momento é mencionado qualquer coisa com relação ao fato do garoto ser branco. A questão racial não é o tópico dessa série. Talvez se fosse um garoto preto, a questão racial seria
o tópico da série, mas o tópico não é a questão racial. E agora vem a segunda acusação que essa série sofre, que é de que ela estaria emasculando os jovens, querendo acabar com a masculinidade dos meninos. Isso porque a série ataca os Red Pill, e eu vou detalhar isso mais daqui a pouco. O que essas pessoas parecem deixar de lado é que essa série possui excelentes personagens masculinos, complexos, fortes, homens de valor. O detetive do caso é um policial honrado, inteligente, que tem seus próprios problemas com seu filho. O pai de Jamie é um homem trabalhador que cuida de sua família e a protege quando se sente ameaçado. A série não está falando contra a masculinidade. A série está falando sobre uma versão absurda de masculinidade que está sendo propagada pela internet. Agora que esse ruído foi retirado, agora que todo esse burburinho político que foi colocado em torno da série pôde ser esclarecido, agora sim, a gente pode finalmente entender a verdadeira mensagem dessa série. Uma mensagem inteligente, provocativa e muito, muito pertinente para os nossos dias. 4 episódios, todos gravados em plano contínuo. E esse não é o plano contínuo falso do filme 1917. Eu tô falando de uma câmera DJI Ronin 4D sendo usada sem interrupções em cada episódio de quase 1 hora, criando uma atmosfera imersiva, real, crua, para contar uma história ainda mais real, ainda mais crua. Mas apesar do visual impressionante, da coragem da Netflix em fazer algo diferente e de todo mundo estar falando disso, essa não é a coisa mais importante dessa série. Para entendermos a real mensagem dessa história, precisamos falar deste homem, Andrew Tate. Mas antes eu quero dar um recado da nossa patrocinadora de hoje, que é a NordVPN. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a gente está a todo momento trocando informações através da internet, é muito importante que tomemos cuidado com a segurança dessas informações. A NordVPN é a maior e melhor VPN do mundo. Através dela você consegue fazer a alteração do seu endereço de IP, impedindo que pessoas mal intencionadas rastreiem sua localização e tentem roubar suas informações. A NordVPN dá segurança para suas senhas pessoais e informações e também abre um mundo de opções quando você consegue acessar mais conteúdos que estão bloqueados na sua região. Então aproveita, porque a NordVPN está com uma promoção especial para você que me segue. Se você fizer a assinatura de 2 anos, você ganha 4 meses gratuitos. E nos primeiros 30 dias da assinatura, se você se arrepender em qualquer momento, você terá seu dinheiro de volta. Então aproveite para testar e conferir todos os benefícios da NordVPN. De volta para o vídeo. O roteirista e ator da série, Stephen Graham, encontrou em uma das figuras contemporâneas mais controversas da internet a imagem perfeita para falar de um dos grandes problemas de hoje. Eu dava aulas no ensino médio quando eu ouvi falar pela primeira vez do nome de Andrew Tate e alguns alunos, bons alunos, pareciam encantados com aquela figura carismática. Esse era um homem que estava usando da internet para alimentar o ressentimento de homens adolescentes que acreditam possuir alguma forma de superioridade com relação às mulheres. Andrew Tate foi preso acusado de tráfico internacional de mulheres, abuso e cárcere privado. Tate, que se diz muçulmano e mesmo assim possui uma estranha influência sobre alguns cristãos radicais e personalidades de direita, já disse coisas como: o valor de uma mulher é proporcional à sua beleza. O maior propósito na vida de uma mulher é encontrar um homem. O valor de uma mulher está em satisfazer e agradar ao homem. Mulheres são manipuláveis por natureza. As mulheres precisam ser protegidas de seus impulsos irracionais. Você não pode ser responsabilizado por um cachorro que não te obedece ou por uma mulher que não te obedece. São esses pensamentos que influenciaram um protagonista de adolescência, um garoto de 13 anos que é acusado de matar sua colega de classe. Hey, Jamie Miller. The time is 6:15 a.m. and I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to say anything. O primeiro episódio de Adolescência começa nos mostrando um pai ouvindo um áudio do filho. O detetive Luke Bascombe nunca sonhou em ser pai. I never wanted him. No? I do love him very much. Ser pai é o maior desafio que um homem pode encarar. Ser pai de um outro homem é um desafio em particular.
Quando Jamie é acusado de matar a facada sua colega de classe, ele chama seu pai para ser seu responsável legal. Não porque confiava nele, mas porque acreditava que conseguiria convencê-lo de sua inocência. Passamos o segundo episódio em uma escola. As escolas não são como antes, nunca mais serão. Alunos não respeitam professores, crianças falam as mais terríveis obscenidades, pais não fazem ideia de quem os filhos são quando estão longe de casa. O sistema é feito para falhar com elas porque, simplesmente, ninguém se importa. Mas é só no terceiro episódio que a gente vai conhecer de verdade quem é Jamie. Muitas vezes, quando eu confrontava os pais a respeito do comportamento de seu filho na escola, eu ouvia a mesma resposta. Mas meu filho não é assim em casa? Essa não se parece com minha filha? Meu filho jamais faria algo assim, jamais diria algo assim, jamais se comportaria dessa forma. Porque muitas crianças e adolescentes se comportam de forma completamente diferente quando estão longe dos pais, quando estão com seus amigos, colegas de escola, e se tornam pessoas completamente diferentes também quando estão nas redes sociais. Jamie mostra diante da psicóloga quem ele realmente é. A beleza deste roteiro está em destruir expectativas. No primeiro episódio, o pai briga com a polícia defendendo o filho. Of course, do you understand what we're telling you, love? There's no way he's done this. Look, he's had guns in his face and everything. I hope you're happy with yourself. He's done nothing. He's a kid. Mas termina com ele chorando diante da verdade. Why? No episódio 3, temos a psicóloga chegando animada para avaliar Jamie. Ela brinca com ele, os dois sorriem, mas assim que ela começa a perguntar sobre a perspectiva de Jamie sobre masculinidade e sobre seu pai, ela vê o verdadeiro Jamie, um adolescente carregado de ressentimento e ódio contra mulheres por se sentir inferior e rejeitado. Look at me now! You do not control what I do in my life! Get that in that fucking little head of yours! O que torna uma criança em um criminoso cruel. O detetive comenta um caso onde um adolescente era vítima de abuso e, por isso, acabou matando outra pessoa. Mas este não é o caso. O que deu errado com Jamie? When I was his age, my dad used to fucking batter me. Sometimes he'd take the belt to me and he'd fucking whack me, and he'd whack me. And I promised myself, I said when I had my own kids, I'd never do that. So if my dad made me, how did I make that? A adolescência foge do clichê onde a família se desfaz completamente após uma tragédia. A família de Jamie tenta continuar forte apesar dele, apesar de seu crime. Seu pai e sua mãe sofrem um tipo diferente de luto, a perda de uma versão do filho com a qual estavam familiarizados, uma versão que morre no mesmo momento em que uma menina é morta a facadas pelo garoto. E agora precisam conviver e se adaptar a uma realidade de perda e dor constante. Sua irmã não se torna uma rebelde, como normalmente acontece em histórias assim. Ela tenta permanecer firme e dar aos pais o apoio que eles precisam. Lisa simboliza um dos questionamentos mais antigos da história. Por que dois irmãos, criados em condições semelhantes, se tornam tão diferentes? Pessoas como Caim e Abel, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, a literatura, a Bíblia e as mitologias estão repletas de histórias que mostram como que, mesmo em situações parecidas, as pessoas são completamente diferentes. Essa dualidade entre irmãos é frequente e Stephen Graham explora esse arco histórico na figura da irmã de um assassino de uma garota. How did we make it, eh? Same way we made him. O último episódio de adolescência é como um soco no estômago. Vemos uma família destruída pelo comportamento e ações do menino. E a pergunta que é feita é: será que os pais podem ser responsabilizados pelo comportamento de seu filho? Se você é cristão, eu respondo isso com outra pergunta. Será que Deus pode ser responsabilizado pelo comportamento de seu filho, Lúcifer? É possível que bons pais tenham filhos ruins. Meu filho, meu primeiro menino, vai nascer daqui a algumas semanas. Se eu fosse a única influência na vida dele, ainda assim, ele teria a influência negativa dos meus erros.
porque eu não sou perfeito. Mas ele vai ter outras influências. Chega um momento na vida de um pai que a influência que ele exerce sobre o seu filho é uma das menores. Eu vi isso várias vezes com adolescentes para quem eu dava aula, quando a influência de outros meninos, colegas da sua idade, a influência de personalidades, a influência da internet se tornava muito maior do que a influência de seus próprios pais. Então, nem sempre os pais podem ser responsabilizados pelo comportamento dos filhos, porque eles têm liberdade de escolher. Mas isso não tira deles, dos pais, sua responsabilidade. Deixar os filhos crescerem com um celular e um computador e acesso à internet irrestritos é um tipo muito peculiar e cruel de negligência. Eu sei que se eu tivesse um celular na minha mão com acesso irrestrito à internet quando eu era adolescente, eu faria muitas coisas com esse celular. Nenhuma delas positiva. Nós exigimos que crianças e adolescentes tenham capacidade de escolher de forma correta o que verão e damos liberdade restrita a elas e acreditamos que elas vão ter sabedoria para escolher a coisa certa, mas isso não acontece. Então, quem ou o que está formando a visão dos garotos, dos meninos, sobre o que é masculinidade? Essa é a reflexão que a adolescência está trazendo para a gente. Há um velho ditado que diz que é necessário uma vila inteira para criar uma criança, mas o que fazer quando a vila entrega uma tela na mão da criança e deixa que ela crie a si mesma através de tutoriais de comportamento virtuais? Existe uma forma extremamente tóxica e perigosa de masculinidade. Se os pais não ensinarem seus filhos a serem bons homens, homens fortes e ao mesmo tempo amáveis, homens capazes de sacrificar a própria vida pela sua família, homens que não são centrados nos seus prazeres individuais e que não procuram viver pela felicidade, mas viver por propósito, se os pais não ensinarem isso aos seus filhos, bem, alguém vai ensinar algo bem diferente. Mas se essa série tentasse apenas nos dizer isso, teríamos uma visão vitimista de que criminosos são produtos da sociedade. Mas ela não faz isso. Vários garotos da escola sofreram as mesmas influências, mas foi apenas Jamie quem matou sua colega. Nunca podemos esquecer que o ser humano é capaz de fazer escolhas e que seu destino não é determinado pelo lugar onde nasceu ou pelos pais que tiveram. E a série acerta ao deixar isso muito claro. O que a adolescência está nos ensinando, e eu fico feliz em saber que a Netflix acertou tão bem dessa vez, é que acima de qualquer influência, ainda existe a individualidade e o poder de escolha. O mesmo Jamie que aprendeu pela internet a desvalorizar as mulheres tem uma mãe excelente e amável e uma irmã inteligente e forte. O mesmo Jamie que se submeteu a uma influência masculina negativa tinha em casa um pai trabalhador, honesto, honrado e bondoso. Mas mesmo assim escolheu o caminho que terminaria com uma vida inocente. Destruiria sua própria vida e acabaria com a felicidade dos seus pais. A adolescência não nos dá respostas, mas levanta um debate importante sobre quem realmente está educando as crianças dessa geração. Garotos viciados em pornografia que objetificam as mulheres, meninos que estão expostos a ideias perigosas de influencers, pais que estão sempre muito ocupados para passarem tempo com os filhos, pais que nem sequer conhecem os filhos. Mas infelizmente o debate político e ideológico fez com que muitas pessoas perdessem a capacidade de apreciar a mensagem de uma boa história. E é isso que essa série é, uma história bem contada. Mas quando histórias são bem contadas, elas se tornam mais do que histórias. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa série. Você assistiu? Você entendeu a mensagem dessa forma ou você viu algo completamente diferente? Vamos conversar agora nos comentários. Um forte abraço e arrivederci.